e quem está inovando e transformando o centro, né, num lugar interessante. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu conheço a Dolores Nostalgias, é uma moradora do centro, uma amiga nossa, inclusive, que montou uma loja que agora está funcionando híbrido, assim, num formato híbrido, vendendo pela internet, com lojas de artigos de antiguidade. Focada nos anos 70. Focada nos anos 70. E fica lá no externo, no edifício externo. E fica lá no externo. Então, o projeto dela dialoga diretamente com o centro. O centro está no coração da empresa dela. Então, pô, a gente contou a história de como é que é. Então, com tudo isso, assim, nessa parte de conteúdo, a ideia também é inspirar, né? A gente procura, né, ou tenta fazer... inspirar as pessoas, os leitores, quem nos acompanha. A gente tem uma comunidade bem interessante plugada na gente, para que os exemplos positivos possam ser replicados. Esse aqui, por exemplo, que é uma destilaria de gin que fica dentro do Drosófila, fica dentro do banheiro do Drosófila, esse aqui. Então é isso, né? A gente mostra como que eles conseguiram fazer um negócio super criativo, inovador, dentro de um banheiro que o Carlos eu sei que conhece, mas acho que outras pessoas também. É uma casa de 1920, toda restaurada. Então, a gente também quer mostrar isso. Inclusive, a gente tem outra matéria mostrando a restauração desse casarão. Então, é isso, mostrar por exemplos positivos para, enfim, mostrar que tem gente fazendo coisas interessantes e incentivar outras pessoas a fazer isso através disso, né? Exemplo positivo. E, no fundo, a gente também, com isso, a gente procura, e também nos eventos, mas acho que o conteúdo vai cumprir um papel muito forte nessa linha, de também tentar despertar um novo olhar para a cidade, né? Então, a gente vê que nos últimos anos houve e aí acho que tem a ver com uma mudança geracional, em grande medida, né? Principalmente dos mais jovens, mas que a coisa hoje já avançou e já pega diferentes faixas etárias, uma vontade de aproveitar a cidade, né? Então, São Paulo, especificamente, foi uma cidade que se construiu aí nos últimos anos dentro de grades, né? Então, os condomínios fechados, as pessoas só dentro, com a experiência dentro de casa, ali tudo fechadinho, ou então os condomínios, assim, no entorno da cidade, as pessoas se mudando para lugares assim, e deixando de experimentar a rua, né, deixando de experimentar o que a cidade oferece para ela, desde uma caminhada de lazer ou para praticar esportes ao ar livre, no espaço público, como também ir a parques, e também a gente considera uma coisa super importante, na verdade, não é só a gente que, enfim, todos os urbanistas falam isso, né? A calçada movimentada é um fator de segurança e também um fator de transformação da vida comunitária, né? Então, quanto mais pessoas estiverem aproveitando o que o centro tem de melhor, a gastronomia, os bares, a caminhada noturna, da qual a gente é fã, os passeios de bike, tudo isso vai estimulando uma nova relação com a cidade, e dessa maneira também as pessoas se engajam para cobrar mudanças, cobrar transformações do poder público, né? Essa matéria aqui, por exemplo, é de um escritório de arquitetura bem conceituado, que fez projetos de escritórios importantes, que mudou da Faria Lima para o Edifício Itália. Está no Edifício Itália agora o escritório deles. Essa é a vista deles. E é interessante porque ele disse que veio para o centro, né? Quais exato. Foram os votos? E, no fundo, ele falava o seguinte, poxa, a gente estava aqui na Faria Lima, dava 6 horas mais ou menos, não tinha o que fazer, então os funcionários ou a gente saíam do trabalho, não tinham onde comer, as ruas ficavam desertas, as ruas ficavam escuras, que é típico de um lugar eminentemente corporativo, né, com um uso muito corporativo, o que para a cidade não é bom a mistura, é boa a mescla de usos, né, então ele veio para o centro, porque ele falou, poxa, aqui está super bem localizado, né, do lado do metrô, e tem história, como é um arquiteto, ele está muito ligado, sabe da importância do legado arquitetônico para a cidade. Então, ele também fizeram um livro né, sobre o Edifício Itália. Então, acho que tem exemplos disso, tanto das pessoas daqui do centro, né, que estão fazendo projetos interessantes, estão promovendo discussões interessantes, como também a gente já começa a ver nos últimos anos, especialmente de 2 anos para cá,
esse movimento de pessoas, de empresas, tem muito na área criativa vindo para cá, porque aqui tem toda essa vibração, né? Exatamente. E aí a gente também mostra, né, nessa coisa de o que fazer e tal, uma cena gastronômica muito forte que tem aqui, né? Infelizmente aqui um desses cafés aqui fechou, né? Que é o do Olivier. A gente está vivendo agora um momento, nesse sentido da gastronomia, um retrocesso, né? Mas isso é uma coisa também que, enfim, tem a ver com a pandemia e pega a cidade toda, né? Então, isso a gente ainda não sabe o impacto disso, mas vai ser forte, né? Mas, de qualquer maneira, o centro, nos últimos anos, se tornou um lugar muito atraente, né? E a gente consegue perceber também isso, essa nova percepção em relação ao centro. Tudo isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente desse momento atual de pandemia, que é um capítulo à parte, né? A gente está falando de um cenário um pouco anterior, que a gente acredita que depois que passar tudo isso, o centro vai voltar, porque ele continua sendo um foco de atração. A gente percebe que a percepção das pessoas e também da mídia e das empresas em relação ao centro começou a mudar, especificamente de 1 ano e meio, 2 para cá, tira 2020 da conversa, né, de 2019, assim para cá, né. Então, quando a gente começou, que tinha aquele vazio de informação sobre esses projetos do centro, essas coisas do centro, que a gente comentou antes, em 2019, final de 2019, já era totalmente diferente. Aí a Vejinha olha para o centro, o Estadão olha para o centro, a Folha olha para o centro para falar da cena gastronômica, né? O centro entrou no radar. Então a gente acredita que pode ter dado uma pequena contribuição nisso, dando visibilidade para esses projetos, né? E a gente acha importante conectar essa discussão do centro com as outras pessoas que estão fora do centro, principalmente a mídia e a imprensa, a mídia e as empresas, porque é isso que ajuda também a cobrança do poder público, né? O poder público também começou a se sentir mais pressionado nos últimos anos, porque eu acho que mais olhares, né, sobre o centro começaram a colocar, né? A gente acha que quanto mais as pessoas vêm para as empresas, especialmente, né, que tem mais poder de pressão, conforme elas mais estão no centro, elas têm mais poder de pressionar o poder público para melhorar a parte que cabe ao poder público, né? Agora, muito desse ambiente melhor que a gente tem, né, e a gente morando aqui há 4 anos e meio e tal, percebe que as coisas melhoraram nesse tempo, com exceção dos últimos meses, né? Que obviamente, que teve um retrocesso nessa questão da violência e tudo isso, né? A gente nem sai, né, à noite, assim, mas nos últimos anos a gente percebe que melhorou e muito se deve a mais portas abertas, né? Mais portas abertas à noite. Então, a gente está na Praça Roosevelt. A praça em si já é desse jeito há muito tempo, né? Já tem vários anos que ela é bastante movimentada, não a praça em si, mas a rua da praça, né? Que ela é bastante movimentada e tal. Mas a região ali em torno da Casa do Porco, ali que é ocupa a rua hoje, que tem as mesinhas na calçada e tal, ali teve uma transformação, o caminho ali, Bento Freitas, Rego Freitas, até o da Consolação, até o Lago do Arouche, esse trecho teve uma transformação muito grande nos últimos anos, assim, por conta de mais comércios abertos à noite, bares, restaurantes, que levam gente, levam iluminação, movimento, e isso torna o lugar mais seguro. Então, a gente também entende que um lugar mais seguro é um lugar com mais movimento, né? E o movimento privado é muito importante nisso também. Então, não é colocar guarda, necessariamente. É ter gente na rua, é ter o bar aberto com pessoas entrando e saindo, é um movimento. Isso é uma coisa muito positiva, assim, para a cidade. E a gente viu isso acontecer no centro nos últimos anos, né? Alguns de vocês já estão aqui há muito tempo, né? Então, sabem que antes também não era como se falava. Mas muita gente de fora, que não é daqui, começou a descobrir o centro muito recentemente. E isso mudou a percepção que a cidade tem do centro, né? Especialmente pessoas mais jovens que são formadoras de opinião.
Então, que talvez ouvisse dos pais, não, seja muito perigoso, a pessoa começa a frequentar e fala, não, não é. É um lugar super bacana. E eu acho que, assim, tem uma discussão para fazer sobre esse momento de pandemia, mas acho que a gente pode fazer um pouco mais para frente, e podia só falar do festival também, né? A gente tem como parte desse projeto todo, dessa busca de despertar uma nova conexão das pessoas com o centro, um festival chamado A Vida no Centro, que acho que alguns de vocês podem conhecer, com música, passeios, tours, e com um grande objetivo de mostrar o valor arquitetônico, histórico do centro e conectar as pessoas com a região, né? Então, a gente vai mostrar um videozinho rápido aqui da edição de 2019, que foi a primeira edição que foi lá no Centro Histórico. Foi ali na Praça Antônio Prado. Bom, aí até 2020, aí 2020 veio a pandemia, né? Aí não teve nada lá, mas aí a gente fez... O festival todo online. E aí a gente fez isso aqui, que aí teve tours guiados pela prédios históricos e transmitido pela internet, teve aulas de gastronomia no Paribá, no Drosófila, e teve um momento que para nós, assim, foi muito emocionante, que foi o show do Chico César no Mirante lá do Martinelli. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Obrigatória. Aí a gente teve lá o Chico César no Mirante. E esse show também arrecadou fundos para o Cefras, né, que é a entidade dos franciscanos aqui no Lago São Francisco. Vou cantar outras coisas também. Aqui faz 25 anos. Vou mostrar só um trechinho para vocês. Papéis lhes ensinam antigas lições de viver pela pátria e matar sem razão. Vem! Bom, aí foi um trechinho. Mas, né? Aí a gente também teve tour, né? O tour lá no Martinelli. Aqui a intenção foi levar o centro de São Paulo para dentro da casa das pessoas. Né? Mascateiro, ele fez de tudo. Então era... E aí a gente teve gente, literalmente, do mundo todo assistindo, né? Podia deixar rolar só um trechinho para eles perceberem, porque a ideia foi essa, levar o centro para dentro da casa das pessoas. Comerciante, mascateiro, ele fez de tudo um pouco. Em 30 e poucos anos que ele estava no Brasil, ele já havia adquirido uma frota com 22 navios e várias casas bancárias. Mas o sonho dele continuava, que era fazer esse prédio, que não só marcasse São Paulo, Brasil e América Latina. Em 1920. Então, isso foi muito legal, porque a gente recebeu muitos retornos, assim, de pessoas que estavam em outros estados, ou até mesmo em outros países, como a Denise falou, que são brasileiros, que falavam, poxa, que legal eu ter contato com isso de novo. Aí é a coisa que a internet permite, né? Infelizmente não dava para fazer presencialmente, mas alcançou um número muito maior de pessoas também, né? E também tivemos atividades físicas, né? Como essa aula de HIIT na Praça Roosevelt. Tivemos outros também. Né? A gente procurou ambientar as atrações em lugares bonitos, né, do centro. E para que as pessoas vissem, né, conhecessem o centro, já que não podiam vir pessoal, mas ao mesmo tempo em lugares que as pessoas não tivessem acesso físico, né? Então, isso aqui foi em setembro, né? Foi em setembro. Setembro do ano passado. Então, a gente
procurou mostrar o centro para as pessoas, lugares bonitos, mas que elas não tivessem acesso físico ao local, para que ninguém fosse lá mesmo, né? A gente não queria que as pessoas fossem, não queria ter público. E aí também a gente tem uma das coisas que aconteceu no Drosófila, aqui também teve o Manu Paribas. Teve teatro infantil também, com o grupo Esparrama. Aqui no Drosófila, mostrando a casa, né? A gente fez um tour. E assim, no distanciamento. Uma aula de drink, mas foi um tour antes, né? Ou seja, para mostrar o casarão, pra mostrar né? o casarão. Essa também foi uma ideia, né? De mostrar o lugar, né? Tá meio lento. A internet aqui tá meio... Acho que pode voltar, né? Mas é isso. Enfim, isso foi uma palhinha aqui dessa segunda edição, que foi toda online, né? Que foi uma maneira aí de fazer o festival de um jeito diferente, mesmo que a gente não pudesse ir para a rua, né? E a gente está planejando agora a terceira edição para esse ano, que vai ser no formato híbrido, mas com bastante força do digital também, né? Então, acho que é um pouco por aí, né? E a gente queria ouvir vocês também, se quiserem fazer perguntas, enfim, a gente deu um panorama aqui do nosso trabalho, e agora é isso, né? Como está na pandemia, a gente está trazendo muito do conteúdo online, e também as discussões, né, sobre como é que vai ficar a cidade, né, e como é que vai ficar o centro. Então, a gente sabe que o centro está passando um momento muito difícil, né, por conta da pandemia. Eu acho que isso aumentou também, explicitou ainda mais as desigualdades sociais que a gente tem na cidade e também no centro de São Paulo. Isso traz muitos desafios para todos, né, e ao mesmo tempo a gente também, esse é o lado de você poder fazer online, né? Você pode levar determinadas discussões e projetos para muito mais longe, para muito mais gente também, né? Então a gente teve, inclusive, no ano passado, em novembro e dezembro, né, 2 experiências virtuais também, sobre o centro de São Paulo, sobre a história do centro. A gente também fez 2 experiências assim, e que talvez a gente volte a fazer em algum momento aí de novo. E aí a gente também, nessa questão de discutir, né, a gente também fez, o ano passado todas online, mas até 2019, discussões presenciais, né? Essa aqui foi aqui na Praça Roosevelt, na escola, SP Escola de Teatro. Debatendo a questão do espaço público. Esse é um outro lado, né? O Diálogos da Vida no Centro, que é o nosso evento de debates, né? Então aí é a grande arena que a gente traz toda a comunidade, traz empresários locais, traz moradores, artistas, poder público, que é para a população poder estar de frente com o poder público e também cobrar, né? Esse aqui foi lá no CCBB, e foi quando a gente discutiu o turismo. Então, a gente, em cada um tem um tema específico, né? A gente já fez sobre cultura, sobre turismo, sobre os negócios que estão transformando. E tem um que eu queria... teve um que foi aqui, né? Esse aqui. Esse foi o último presencial que a gente fez, que foi ali no Ibis, na Senador Queiroz. Na inauguração, para lançamento do Ibis, SP Centro. Inclusive, muitos que estão acompanhando aqui, acho que estavam lá, o Carlinhos também estava lá, muita gente estava lá. E aí a gente levou pessoas do poder público justamente para explicar, né? Isso aqui é o Chucre, naquele momento ele falava sobre, eu acho que era a reforma do Anhangabaú, né? Que era o tema do momento. Aí o subprefeito, enfim, pessoas para, enfim, ouvir a comunidade, responder perguntas e a gente se colocar aí como um player aí para ajudar a fomentar essas discussões, né? Esse é um grande problema que a gente tem, né? Um déficit de encontros, né, da sociedade com o poder público, eu acho, que a gente tem aqui em São Paulo. E aí acho que é mais ou menos por aí, né? E nessa parte histórica também, a gente, aí que o Laércio é um grande parceiro também, que é isso, a gente acha muito importante trazer a história de São Paulo para o portal. Né, porque muitas pessoas não conhecem, até histórias que
vocês e muitos de nós que estamos aqui no centro já conhecemos, mas as pessoas aí fora não conhecem. Não conhecem. Assim, então, o desconhecimento sobre a história é muito grande. Então a gente procura atuar muito nisso também, né? Então tem uma outra colunista nossa, que também é uma guia de turismo, a Tayana Santos, então também tem lá, e a gente também faz matéria sobre prédios históricos, arquitetura modernista no centro de São Paulo, sempre com ângulos diferentes, né? Ora é arquitetura, ora é algum acontecimento mesmo do centro, por exemplo, a Revolta de 24 aqui, a gente traz para discussões também. A gente tem um podcast, né, que a gente traz entrevistados para falar sobre isso. Então, a gente procura, em última instância, mostrar o centro de São Paulo para quem não conhece e criar uma experiência diferente também para quem está aqui, né? Eu vi que tem alguém que falou, gostaria de falar, mas eu não manjo essa ferramenta, não sei se tem, como é que funciona. Bom, cada um pode ligar o microfone. Né, tá ali. Opa, fica à vontade. Oi, Denise e Cleiton, boa noite. Boa noite. Eu não sei, é Marcos Romano que está falando. Eu não sei se já está no chat o link do portal de vocês. Vou colocar. Boa. Vamos colocar agora. Vamos colocar. O endereço é avidanocentro.com.br. A gente vai compartilhar. avidanocentro.com.br. Isso. E tem o Instagram também, que é avidanocentro.sp. É um ícone de laranjinha. Assim. Vocês podem falar um pouquinho como é que funciona essa plataforma, rapidamente? Claro. Bom, é um portal jornalístico em que a gente tem essa linha editorial de onde ir, o que fazer, como aproveitar os tempos. A partir disso, a gente prepara as pautas, eu e a Denise, e a gente vai se dividindo, e a gente tem os colunistas, blogueiros, pessoas convidadas que também se oferecem, ou tem algum artigo, uma sugestão. Então, por exemplo, a gente já tem artigos aqui de professores do Mackenzie também, que eventualmente a assessoria de imprensa, quando tem algum tema pertinente aqui ao centro da cidade, nos envia. Então, é mais ou menos isso. E a gente também tem uma grade de entrevistas em podcast, que agora com a pandemia diminuiu um pouco o ritmo, né? Mas a gente também sempre pensa pessoas que têm um olhar interessante, pode ser historiador, pode ser artista. A gente já debateu arte urbana também como podcast. Então, em linhas gerais, o portal é isso, né? E a newsletter nossa, toda sexta-feira, a gente envia com as dicas de leitura da semana para quem se cadastrar. É gratuito, é só se cadastrar no site mesmo. Para cadastrar, só no site, bota os dados. Eu vou colocar aqui já vou colocar o link também para ir direto. Para facilitar, a gente já coloca agora. Aí é só dar o nome, o e-mail ali, porque aí a gente já, quando tem algum aviso nosso, por exemplo, toda sexta-feira tem a newsletter, e eventualmente quando tem algum evento, agora online, por exemplo, alguma discussão, a gente também sempre avisa por ali. Vocês têm muito material da história do centro, a evolução, desde, sei lá... A gente não tem um arquivo nosso, não. A gente faz reportagens, mas nós não temos um material próprio. Por exemplo, o IMS tem um acervo de fotos históricas. Então, a gente publica fotos do IMS, ou o Museu da Energia também tem um acervo bom. A gente não tem um acervo nosso. A gente publica acervos de pessoas que são os donos desses acervos, né? Com autorização deles. Ou produz a reportagem, Produz quando é contemporânea e produz a reportagem, mas as fotos históricas são desses acervos. Os principais, eu acho que são do IMS e do Museu da Energia. Os que a gente tem, né? Exato. Que são... O Museu da Energia tem um acervo da Light, né? Então, assim, eles têm toda a história de São Paulo. Acho que eles devem ter uns 140 anos aí de história. Sim. Vocês têm algum canal? Eu estou falando isso porque eu gosto muito da história, gosto muito de ver, e como eu já tenho 68 anos, eu já vi muita transformação. Então, é importante a gente fazer alguns comentários com os mais novos ou com quem viveu mais também. Vocês têm algum canal para, eventualmente,
começar um bate-papo sobre a história, ou isso não é o foco? Não, é sim. Sim. Eu vou colocar aqui o nosso e-mail. Pode procurar a gente pelo e-mail e aí mandar algumas... Tá, eu já vi aqui o link, né? Esse link é para cadastrar, né? Isso, é para receber a newsletter. Mas, para falar com a gente, tem aqui, ó. Estou colocando aqui. Mandar um e-mail nosso, a gente acessa esse endereço. Eu escrevi certo, tá certo, né? Pronto. Tá certo. Porque eu estou entendendo que você tem esse material, né? Que você tem bastante material, não é isso? Não, na verdade, é muito mais conversa do que material, né? Tá. Porque eu trabalho no centro há 34 anos, e antes eu já frequentava também o centro. Eu não nasci aqui em São Paulo, né? Mas eu sempre gostei do centro, e eu gosto de ouvir e de contar algumas histórias, né, que eu vivenciei. Na verdade, eu conheço o centro há mais ou menos uns 50 anos, e moro aqui em São Paulo há 42. Então, eu tenho mais curiosidade. Eu praticamente não tenho material. Tenho alguma coisa, algum livro, né, que alguém publicou, que eu guardo, mas era mais para... mesmo como um storytelling, né? Contador de história e trocar informações, né? Porque o pessoal que frequenta este grupo tem gente aí com milhares de histórias, né? Tem gente que fala muito, mas é interessante essa interação para a gente poder literalmente trocar, né? Olha, eu sei da história da Praça Dom José Gaspar. Alguém sabe? Vamos contar junto, porque aí, se alguém não tem um detalhe, o outro tem, né? Todo mundo que viveu aí ou que conheceu aí sabe um pouco da história do Salada Record, né? Que os jovens não sabem nem o que é isso, mas os mais velhos sabem, frequentaram. Então, talvez seja uma coisa de velho mesmo, né? De trocar a história, mas vocês, jovens interessados nisso, podem contribuir bastante também, né? O centro tem muita história, né? O centro tem muita história. Eu hoje trabalho no prédio Martinelli, então, para mim, o prédio Martinelli é uma história, né? Casualmente, eu ganhei o livro, né? Um livro antigo que conta da história do Martinelli. Conheci a arquiteta, artista plástica Maria Bonomi, que é bisneta do Martinelli. Eu acho que um papo de conversa, principalmente agora, que embora não possa estar presente, mas aqui nós estamos com 40, 50 pessoas, né? Em 1922, ele conheceu. Então, eu acho que é um trabalho, é um foco diferente. E eu tenho um lado também que eu trabalho na prefeitura, então eu conheço algumas coisas que a gente também pode estar conversando. Enfim, é bate-papo. Já perceberam que eu gosto de falar, então se um dia vocês forem falar comigo, se preparem, porque... Legal. Eu vou até colocar sobre o Martinelli, vou colocar um link aqui que a gente... Foi do Festival Vida no Centro, que o Cabral fez um tour e a gente fez a transmissão pelo YouTube. Então, eu coloquei aqui. O Coloto queria falar. Coloto, você quer falar? Ou quer... Coisa rápida. Oi, Denise. Oi, Cleiton. Oi, tudo bom? Bem, tudo. O Coloto sabe tudo. Esse daí sabe tudo. Com isso. Estou aqui com uma curiosidade entalada, que vocês conseguiram se articular com os agentes públicos, né? E eu infelizmente, não pude participar, não foi possível. Eu achei muito bacana essa... Precisa ter muita coragem, né? E às vezes que eu participei de audiências públicas, de contato com esses agentes, não foi muito legal. Então, legal no sentido assim de... Eles estavam... bom, enfim, não foi legal. Aí eu pensei, bom, como é que
empresários do ramo de comunicação, que querem fazer uma integração social. Como é que foi esse contato de obter essa boa vontade das autoridades de participar desses encontros? Se vocês não quiserem falar também, não há... Desculpa, eu estou sendo indiscreto, mas é que realmente, assim, olha, nos últimos 2 anos a gente ouviu coisas que eu não contaria para minha mãe, assim, sabe? Então eu fico pensando, eles devem ter suado bicas para conseguir montar uma grade. Quando eu estava na faculdade, a gente montava pequenos eventos, ou estava próximo de quem montava. É muito complicado, né? E aí eu pensei, puxa, o pouco que a gente tem de experiência aqui no centro, né, de ter o atendimento pelo poder público, não é um pessoal acessível, né? Mas é isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Não, tranquilo, Colosso. Assim, o que a gente fez é o que qualquer... Assim, a gente seguiu o modelo de empresa de comunicação, ou seja, você tem que estabelecer uma interlocução com todos os agentes que estão interagindo, neste caso aqui, nesse território, né? Então, aí temos os empresários, grandes, médios e pequenos, temos associações de moradores, cidadãos comuns, tudo mais, e o poder público. Então, a gente estabeleceu uma relação institucional mesmo com o poder público. Então, quando a gente, como um veículo de comunicação que foi lá, olha, nós somos a Vida no Centro, somos aqui 2 jornalistas, assim, se assado e tal, gostaríamos de dizer, olha, estamos aqui, assim, se assado, e a gente foi fazendo isso em diferentes setores, da subprefeitura até diferentes secretarias. Algumas secretarias são mais receptivas, outras não, né? Alguns departamentos são mais receptivos à conversa, outros não. Então, foi com esse mesmo intuito, por exemplo, e aí já como aí da parte jornalística, de fazer entrevistas, para cobrar mesmo, para perguntar, olha, qual que é a ideia aqui para o centro, como é que é o plano aqui, olha, o pessoal está reclamando de zeladoria ali. Então, a gente faz tudo isso. E para os eventos, a gente sempre procura trazer alguém relevante do poder público para o debate. Então, se o tema foi, por exemplo, as transformações do centro de São Paulo, bom, então, nesse caso aqui, é o secretário de urbanismo que é importante estar aqui. Bom, então vamos procurar lá. Na época era o Chucre, foi ele. Mas a gente já fez isso, a gente já entrevistou o Adiloac, por exemplo, na época dele. Entrevistamos o próprio Bruno Covas também. E se amanhã mudar o prefeito, por exemplo, mudar a prefeitura, seja que partido for, seja quem for, a gente vai estabelecer uma interlocução, porque a gente precisa pedir entrevista, criar uma relação institucional com quem estiver ali representando, né? Não, e a gente entende que convidar tanto entrevistar quanto convidar para o evento é se colocar como ponte, enfim, é o que a imprensa faz mesmo, né? Ser a ponte entre a autoridade, que é quem administra o nosso dinheiro, né? E a sociedade. Então, assim, a gente nos eventos sempre procura ter alguém no poder público, empresários e sociedade, né? Depende do tema, né? Então, por exemplo, nesse mais recente que a gente fez presencial, então tinha um empresário do setor imobiliário, um empresário da economia criativa, o subprefeito e a secretária de desenvolvimento. E num outro painel era o Chucre, porque era para falar das transformações urbanas mesmo, assim. Sim. E aí eu entrevistei ele, até nesse caso, fazendo as perguntas que é o que a gente quer saber, né? Como é que é esse projeto? Como é que é isso? E era aberto a perguntas depois da plateia. E a ideia dos nossos eventos é quem quiser participar, assim, inscrições abertas, gratuitas, então todo mundo, qualquer pessoa pode se inscrever e participar. Esse foi o mais recente, mas a gente fez, o primeiro que a gente fez era o Odiloac ainda, então foi o Odiloac. Foi o Odiloac. De governo era ele, de governo era ele. Os outros eram pessoas do setor privado. E aí tinha artistas também. Então estava o pessoal dos Sátiros, porque do pessoal dos Sátiros, uma gerente, Sesc, a gerente também da Porto Seguro, porque teve um dos painéis que era como a arte e a cultura podem transformar espaços urbanos, transformar territórios. Né? Então, o Rodolfo Garcia Vasques, dramaturgo aqui dos Sátiros, foi lá para contar um pouco da experiência deles aqui. Aí, a Porto Seguro, para falar do trabalho com o espaço Porto Seguro lá e tal, né? Então, a gente vai variando. E aí teve, por exemplo, um que a gente fez de gastronomia.
Aí a gente convidou a subsecretária, a secretária adjunta do desenvolvimento, que cuidava de gastronomia. Que tinha um mapeamento, inclusive, tinha um trabalho. Isso. Né? Aí tinha também a Janaína. A Janaína, tá. E a Dani do Biarroy. Aí um outro que a gente fez sobre turismo. Aí tinha também pessoas do setor de turismo, empresários do Triângulo e o secretário adjunto, acho, o adjunto, estava o Júnior Fagotti, que foi lá para explicar. Quando eles fizeram aquele plano do Triângulo Histórico. Que era então, assim, agora, tem pessoas que não vão, mas, assim, a gente, na verdade, tem conseguido que eles compreendam que tem que participar e conversar com a sociedade, né? A minha experiência pessoal é que talvez fizesse parte de um grupo mais beligerante. Acho que ter a aproximação de uma jornalística, né, profissional, é outro approach, né? A gente se coloca como alguém neutro, né, nesse caso, porque a gente está lá para perguntar, né? Exato, ele dá satisfação, não é a nós, né? É a quem está ouvindo. A gente está ali como intermediário. É outro nível, é verdade. Eu acabei trazendo uma coisa pessoal e perdi o objetivo. Muito obrigado. Mas, por exemplo, a gente até conta essa história no podcast que a gente fez. Está até no YouTube também, a versão em vídeo. Legal. Do pessoal dos skatistas do Vale do Engabaú. Exatamente. Sim. Eles conseguiram, e vocês até estavam juntos. Mas eles conseguiram, com pressão social, modificar o projeto. Exato. Foi muito legal essa parte dos skatistas, né? Porque a gente queria exatamente, a gente conversou com o Murilo, né? Que é um dos líderes deles, que fez o documentário. Então, eles fizeram um documentário de todo o processo de pressão em cima da prefeitura para mudar a obra, porque eles queriam manter a arquibancada, queriam manter o mesmo material. Eles foram protestar e depois foram conversar para conseguir fazer o projeto. Então, foi verdade. Uma história interessante, né, de como o grupo se organizou para pressionar a prefeitura. Eu passei a conhecer os skatistas por causa, naquele momento, eu não sabia que o Vale do Engabaú era uma grande plataforma em termos de desafio, que é reconhecido internacionalmente. Quer dizer, foi um negócio, foi muito positivo. Realmente, a gente vive num ritmo, né, que você, mesmo participando da caminhada noturna e tal, de repente você cai nesses encontros assim, inusitados. Foi muito legal. E tem a ver com a população, né, o ser humano e a cidade. Então, o skatista vai lá, como foi com a Praça Roosevelt antes da reforma. A Praça Roosevelt, quando era aquele concretão, quem dava vida eram os skatistas. Quer dizer, aí depois que ficou bonitinha, aí o pessoal começou a reclamar, teve que fazer aí um ajuste de, vamos dizer, de uso, né? Mas o Vale do Engabaú também era outro lugar que abandonado. Eles é que traziam o movimento ali. A Galeria Olido mesmo, eu vi algumas performances de skatistas também. Enfim, você tem que ter gente. Se não tiver gente... Isso. Exato. A gente também pensa A gente pensa assim também. Tem pessoas na Praça Roosevelt, quando a gente mudou para cá, já estava um pouco pacificada essa questão. Mas a gente sabe que uns anos antes teve muita reclamação. Eles trazem uma ocupação super legal para a praça, porque a praça está sempre como, não agora, né? Mas assim, antes ficava com muito movimento deles. Isso é muito bom para a segurança de quem está morando aqui. Ali a gente consegue andar à noite. Aqui onde eu moro, perto da Câmara Municipal, deu 8 horas da noite, eu não ponho mais o nariz fora. Porque fica vazio, né? Vazio completamente, né? Realmente muito complicado. E eu falei fiz um comentário na apresentação passada e na retrasada. Hoje a gente percebe como foi danoso para a cidade, para a nossa sociedade, abrir, rasgar novas frentes, né? Como foi a Faria Lima. A Faria Lima... O que ela serve hoje? O que ela traz de dividendo para a cidade? Nada. É uma colagem, é um cartão postal. Bom, como foi a Avenida Paulista reproduzindo Europa, ok. Mas a Avenida Paulista era o começo do desenvolvimento da metropolização de São Paulo. Então, os ricos queriam ter seus palacetes ali, beleza.
Agora, a gente está no século XXI e continua repetindo o mesmo carimbinho. É isso que deixa, né? Eu vou parar por aqui, senão eu me exalto. Mas você vê, já tem pessoas, por exemplo, a gente falou, né, antes, a gente contou a história de um empresário que mudou de lá para o edifício Itália. Então, já tem uma descoberta nesses prédios do centro. Exatamente. Né? Pode das empresas também. Exato. Não, eu entrei na palestra de vocês a hora que vocês estavam falando dele, que eu consegui. Então é um colega seu, é um arquiteto. Muito legal. Muito legal. Eu acho que até sobre isso tem uma questão, que tem uma frente nova do nosso trabalho, né, que a gente começou o ano passado e está querendo fazer mais, que é que a gente chama de um núcleo de inteligência, que é para produzir estudos, relatórios, análises, também sobre transformações da cidade. E a gente pode depois ver o link também para compartilhar, que foi sobre os impactos da pandemia na vida urbana. Sim. E isso que você falou, Coloto, é fundamental, e a gente até abordou isso no relatório, porque a questão do trabalho remoto, que embora a gente saiba que ele pegue uma parte da população, uma imensa parcela da população não tem como fazer trabalho remoto, mas o trabalho remoto, ele deve continuar aí no modelo híbrido, né, alguns dias em casa, outros dias no escritório. Isso vai ter um impacto muito grande na mobilidade da cidade, uma expectativa de menos carros circulando em momentos de pico, e isso pode levar, no médio prazo, a uma mudança do perfil de bairros, de localidades muito corporativas, como é o caso da Faria Lima e da Berrini, por exemplo, que acaba mudando o perfil. O trabalho remoto descentralizado deve levar mudanças no perfil. Então, é uma discussão super interessante e muito importante de ser feita, né? Aqui está esse que a gente fez, e dentro tem o link para o relatório na íntegra. É só também fazer um cadastrinho rápido ali, já baixa ele. Já, obrigado, Denise, eu já copiei aqui, maravilha. Legal. Beleza. Puxa, muito legal, nossa, é quase que uma terapia, gente. É legal, a gente gosta também de conversar sobre isso. Né? Mas é isso, tá mudando. Felizmente, essa visão de cidade espraiada já está caindo, né? Exato. E a cidade mais concentrada, mais adensada, tá mais em alta. É muito bom isso, né, eu acho. E eu acho que tem também Opa, você ia falar? Não. Tá tudo bem. E tem também uma coisa, né, que o plano diretor também trouxe isso já, e que a gente vê que tá crescendo, que é uma volta do uso misto, que é outra coisa super importante. Você ter prédios que tem o comércio, tem moradias, sabe? Isso dinamiza a calçada, dinamiza aquele quarteirão, né? E o centro é um lugar que sempre teve isso, né? E já você pega bairros, por exemplo, lá a gente estava falando da Faria Lima e da Berrini, não tem. Aí o que acontece? 6 horas da tarde, não tem mais nada. E aí, cadê a vida da cidade? Não, tem várias coisas, né? Não tem mais nada, fica deserto no fim de semana e tal, e também congestionamentos monstros para entrar. Exatamente. Então, assim, qual é a vantagem, né? Não tem vantagem, né? Acho que a gente está naquele momento como sociedade, aí, São Paulo é um exemplo disso, mas isso também é um fenômeno global, que está acontecendo lá fora, na Europa, na França especificamente, mas mesmo em Londres, outros lugares, de um questionamento muito grande na questão do carro. O carro deixou de ser... São Paulo seguiu essa matriz americana de privilegiar o carro. E o carro como um objeto de status, né? Como um objeto de colocação social. Isso, a boa notícia isso está mudando. As novas gerações já não têm o carro como um objeto de desejo. Exatamente. Né? Então, já estão começando a usar mais o transporte público, já tem uma cabeça diferente de caminhar, de andar de bicicleta. Isso tudo oxigena a cidade. Né? No centro, a gente tem isso tudo isso muito né? forte. Né? Verdade. Nunca é igual. Eu estou aqui há 14 anos e conheço, não tanto quanto o Marcos Romano, mas desde os anos 70, meus pais me traziam aqui no centro, né? E eu estou há 14 anos morando aqui.
todo dia você encontra um enquadramento. Eu já nem saio com o celular mais, porque se eu sair, eu vou achar uma imagem bonita para fazer. E aí alguém pode se aproveitar. Faz parte. Não há o que fazer, faz parte. Mas porque é muito bonito. Você tem desde composição de cor, de estilo, é uma coisa... E assim, para quem era do filme analógico, que a gente tinha que ficar fazendo continha na caderneta, bom, vou comprar um filme de 12, vou fotografar aqui, aí eu vou ampliar, colar. Eu tenho fotos que eu fiz há 30 anos atrás que ainda estão em negativo, porque era muito caro fazer a transposição para papel. Né? Então, eu falei, bom, para eu não perder o momento, eu vou... E o celular é uma maravilha, né? Então, você consegue treinar sua sensibilidade. Então, são outros valores. A gente começa a conversar com as pessoas na rua. Hoje o dia está bom para fotografar, olha que céu azul, aproveita esse... E, assim, do nada, eu nunca me senti tão em casa como morando no centro. Eu morava num bairro, ali na Zona Sul, perto da Berrini, no Campo Belo. As pessoas, para ir na padaria, vão de automóvel. Você vai cumprimentar, encontra uma pessoa que você não conhece, dá bom dia, a pessoa muda de lado da rua. Assim, é simples assim, você é louco. Aqui não, posso cumprimentar qualquer desconhecido que eu vou receber um bom dia, boa tarde. Né? Se você chegar com um jeito que... Quando a pessoa está com equipamento fotográfico, as pessoas sempre ficam um pouco ressabiadas. Mas se você chega com um jeito, uma distância de segurança, a pessoa se sente seguro, e aí rola um papo. Quando você vê, se for um dia de domingo, já foi. É outra coisa. Então, tem essa coisa do humano, da cidade sair do... E o Beltel, nisso eu concordo com o Beltel. Semana passada eu estava muito negativo, por conta de que era um geógrafo que estava apresentando sobre coisas que haviam se deteriorado dos cinemas, né? Mas graças a iniciativas como a de vocês, de acreditar, de trabalhar, a querer... Porque é muito mais legal fazer um evento... Tipo, eu tenho um amigo jornalista que ele trabalhou com uma consultoria de automóveis, era Autodata. Então, já tem um público, isso eu falo há 10 anos atrás. Né? Então, agora, vocês tiveram que desbravar. Eu não sei, quando eu mudei para cá em 2006... E os vizinhos olhavam para mim assim e falavam, coitado, o que será que aconteceu com ele? Vai morar no centro. Parecia que eu estava indo para o desterro. Né? Era uma coisa assim, e até hoje é assim. Os meus amigos lá do pedaço falam, legal, né? Você mora lá, tem umas coisas bacanas. Como que ele diz? Não fala o que o louco fala, para ele não ter que tomar mais calmante hoje para dormir, né? Tipo isso. É muito engraçado, as pessoas não percebem, mas está tão entranhado na nossa... É muito, muito... E, por fim, uma amiga arquiteta que trabalhou na Faria Lima, ela abandonou o automóvel dela, ela trabalhou no Santander. Ela já não tinha automóvel, não gostava, só que ainda não tinha o trem, né? Então ela pegava carona, fazia uns esquemas e tal. Aí uma vez ela pegou carona com um colega do próprio prédio e eles ficaram 1 hora para sair do edifício para entrar na Berrini. É isso, né? Ela falou, gente... a gente não estava avisada na época, não, mas você deu azar, Márcia, que isso? O carro, ainda mais você que é mulher, carro você vai para cima e para baixo. Não vai. Eu fui trabalhar, fazer uma reforma de 1 mês na Berrini, no final dos anos 90, depois desse episódio. Eu queria morrer, não queria mais voltar para lá. E eu, na época, morava 3 bairros do lado. Quer dizer, é uma cidade que não se comunica, era uma cidade estanque, e acho que agora a gente está... Só que quem abre caminho, né, acaba... Bom, é isso. Valeu, meninas. Obrigado, Denise. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Paulo. Mais alguém, não? Acho que tinha algumas coisas aqui no... Tem uma pergunta, um comentário também. Edney, e fiquei curioso, assim, porque ao mesmo tempo que vocês falaram, né, é algo local, né, centralizado,
e aí lembra um pouquinho como seria, por exemplo, um jornal de bairro ali, de saber o que o vizinho está fazendo, né? Mas ao mesmo tempo é de uma região, uma cidade, uma metrópole, né? Então, o assunto, ele, apesar de ser do vizinho, ele ganha uma proporção global, nacional, global, pelo menos nacional, né? Vamos dizer assim, quando fala o que está acontecendo no centro de São Paulo, ao mesmo tempo que interessa pelo fato de ser vizinho, também interessa porque é São Paulo. Exatamente. E aí eu queria ver se vocês já pensaram nessa coisa, assim, de como se situa, né, assim, e até se vocês têm também um levantamento, assim, de qual que é o público, né, como o público se divide entre o público local do centro e o público de outras regiões de São Paulo e de outras cidades do Brasil também. Então, a gente tem, no festival, a gente teve público mesmo do mundo todo, assim, que as pessoas mandavam pelas redes sociais, estou assistindo do Timor, estou assistindo da Irlanda e tal. Mas no dia a dia, a gente tem pessoas do Brasil todo. E a gente sabe disso porque nas redes sociais a gente tem né, as informações de onde as pessoas acessam, e também na newsletter a gente recebe mensagens. Então, tem muita gente que acompanha o centro de São Paulo porque vem para cá de vez em quando, vinha, né, para fazer turismo, e as pessoas fazem muito turismo cultural e gastronômico em São Paulo. Então, a gente pensa que, não é nada, né, isso, porque está aqui tudo à mão para a gente, né, mas pessoas do Brasil todo vêm para cá, para ir em exposições, para ir no teatro, para conhecer restaurantes que elas ouviram falar, né, então tem um turismo cultural muito forte em São Paulo. E tem pessoas que já moraram aqui, né? Enfim, tem um público interessado no centro de São Paulo que vai muito além de pessoas que moram no centro ou que moram em São Paulo também. A gente tem mais ou menos 30% do nosso público que é fora do estado de São Paulo. Então, realmente tem gente do Brasil todo interessada no centro. E o que é interessante também é que, assim, tem o turista interno também, né? Então, por exemplo, as pessoas de outros bairros aqui, vamos dizer, do centro expandido, até também alguns outros bairros um pouco mais afastados, que também tem uma relação muito, assim, de curiosidade com o centro e não conhece. Então, a gente também tem esse público bem forte, assim, de outros bairros que vem para cá. E aí também tem uma coisa, assim, o efeito via amarela aqui do metrô, que praticamente ligou o metrô Pinheiros, ligou a Zona Oeste com o centro de São Paulo. Então, a gente vê esse público frequentando mais aqui, principalmente o público mais jovem que vem. A gente também tem essa parcela de leitores, assim, de pessoal que vem para cá para quando tinha, né, balada, para vir no bar também. A gente tem essa galera aqui de Pinheiros, Vila Mariana, sei lá, outros bairros que também... E aí, como é que a gente faz o conteúdo que você pensou? Como é que equilibra, né? Falando para o centro e para fora. O nosso radar isso aqui é interessante e é legal. Se for interessante e legal, ele pode surpreender, inclusive, a quem está aqui no centro, porque como o centro é grande, tem muitas pessoas que também não têm tanto hábito de sair muito, né, de descobrir um lugar diferente. E aí o nosso portal acaba ajudando nisso, de trazendo dicas de lugares diferentes que a pessoa não conhece. Né? Às vezes é um espaço cultural novo que abriu pequeno, diferente, por exemplo, um bar que tem uma proposta diferente. A pessoa própria mora no centro, mas ela nunca foi ainda, ela não conhece. Então, o nosso portal funciona. E esse tipo de matéria também funciona para quem está em outros bairros ou o turista que vem para cá. E a gente, quando a gente começou, a gente recebeu muito retorno disso, de pessoas que... Porque como naquela época o centro não estava na grande imprensa, estava muito fora da grande imprensa, pessoas que falavam, nossa, isso aqui é pertinho de casa, eu não sabia. A gente recebeu muita mensagem desse tipo. Agora os lugares já estão mais conhecidos, né? Não tem tanto lugar novo o tempo todo, então as pessoas estão mais ligadas. Mas há 4 anos a gente tinha muito retorno desse tipo, porque eu acho que de uns 10 anos para cá, assim, começou a abrir muita coisa nova, e mais de uns 6 para cá, mais forte ainda. Então teve muita coisa que abriu, e só quem estava mesmo muito ligado que sabia. Mesmo quem estava morando perto, às vezes não sabia. Então teve muito retorno desse tipo.
E tem uma mensagem aqui da Débora, falando que sempre teve medo do centro e só começou a olhar com outros olhos quando começou a acompanhar a caminhada. E hoje tem uma paixão, né? E quando tem a virada cultural, ó, meu sonho é alugar pelo fim de semana um apartamento no Copan e me sentir moradora. É muito legal mesmo. Quando o Cleiton, quando eu morava no Brasília, o Cleiton morava em Pinheiros. E aí, teve uns 2 anos, assim, que teve a virada quando eu estava aqui no fim de semana. E a gente não tinha coragem de pegar o carro, sair de Pinheiros e vir para cá, porque dá aquela preguiça, né, tal. Agora, morando aqui, você vai estudar a pé, né? Aí é outra coisa, realmente, assim. Exatamente. Aqui, o fato de você estar perto de tudo e poder caminhar, o lugar é plano, sabe? É tudo muito perto. Isso proporciona uma outra experiência com a cidade. Né? Você fica mais entusiasmado também. E a gente nem falou disso antes, né? Mas assim, está tendo um boom imobiliário muito grande no centro. Prédios novos. O centro ficou um tempão, né? Sem ter prédios novos. Ficou, sei lá, a década de 2000 a 2010, assim, quase não se construiu nada no centro. De 2010 para cá que começou. E ainda um pouquinho devagar, tal. Nos últimos anos, muitos prédios foram construídos e muitos estão em construção. Então, tem um público jovem que veio morar no centro, um público novo, muito interessante, assim, muito conectado com esse estilo de vida que a gente estava falando, né? De fazer as coisas a pé, de dispensar carro, de querer trabalhar, ou trabalha em casa, ou trabalha perto, ou mesmo se trabalha num bairro mais próximo, vai poder ir de metrô ou de ônibus para o trabalho, né? Então, tem um novo morador aí, muito conectado com esse novo estilo de vida mais moderno, assim, né? Mais sustentável. Isso está mudando, e aí é um círculo, né? Assim, virtuoso. Essas pessoas trazem, elas vêm para cá porque tem isso aqui, elas podem ter esse estilo de vida aqui, e elas reforçam esse estilo de vida. Então, isso permite a abertura de novos bares, restaurantes e tal. E elas, então, assim, a gente está nesse momento agora. Eu acho que tem uma outra coisa também que tem relação com a sua pergunta, assim, na resposta, que também, aí falando para o pessoal daqui, né, tem um senso de comunidade no centro interessante, e a gente estimula muito isso na Vida no Centro, né? A gente até brinca que tem a comunidade e a vida no centro. Então, por exemplo, você tem aqui o pessoal da Santa Cecília, Vila Buarque e de outros lugares. O que tem, assim, de trocas, né? Tem muita gente que começou até aí por conta da pandemia, que ou perdeu emprego, ou teve renda reduzida, começou a produzir coisas diferentes, sabe? Uns começaram a produzir pão, outros começaram a produzir outros produtos. E aí tem umas redes de comunicação que rolam muito fortes, de pessoas oferecendo serviço, o seu produto, e os outros compram, compartilham. E a Vida no Centro procura estimular muito isso. Então, a gente fez muito isso durante a pandemia, com o comércio local, de apoio ao comércio local, porque é importante que o comércio local esteja lá depois, quando tudo abrir. Então, a gente tenta, como um veículo de comunicação, estimular o comércio local e esse senso de comunidade, né, entre as pessoas daqui. O Marcos comentou que os estacionamentos estão virando prédios no centro. É interessante mesmo, estacionamentos e postos de gasolina. É uma coisa bem interessante. Ali na Amaral Gurgel e beirando o Minhocão, né, na Amaral Gurgel e na São João, vários postos de gasolina e estacionamentos estão virando prédios. Alguns, acho que nenhum está pronto ainda desses novos, mas vários estão em construção ou em vendas. É bem interessante mesmo. Porque tem tudo a ver, né? Enfim, estacionamento é uma coisa que realmente está em desuso aqui no centro. Aqui na Néstor Pestana foi fechado um estacionamento, vai ser um prédio. Já fecharam faz uns 2 anos já. Aí o natural seria que o preço dos outros subisse, né? Porque diminuiu a oferta. Não diminuiu em nada. Não aumentou em nada o preço dos outros. É como se não tivesse acontecido nada que fechou o estacionamento. Isso há 10 anos, 15 anos, seria realmente um absurdo, né? O prédio que a gente mora não tem garagem. Só tem um prédio na Roosevelt que tem garagem. E isso não é um problema, de jeito nenhum, assim.
ninguém se importa. Então, a gente está nesse momento mesmo no centro, né? Eu acho que, no fundo, tem aí uma mudança cultural em curso, que, nesse sentido, é muito benéfica, né? De pessoas que estão substituindo o carro, estão vendendo o carro, e passando a andar, a caminhar, usar o transporte público, tem uma nova relação com a cidade. Tem uma mudança aí que está acontecendo, e o centro catalisa isso muito bem. Assim. O Coloto até comentou aqui do Eli, né? Das fotos. Fotos. Isso foi uma coisa muito... Foi um evento nosso, né? Aqui no Arocha. Teve banda, teve arte digital, teve exposição fotográfica que a gente chamou o Eli, né? E legal que depois o pessoal do prédio quis comprar lá Eles decoraram as áreas comuns, né? Com as fotos dele. Ficou show de bola. E aí, aqui o Júlio falando que a revitalização do centro seja tão lenta, né? É que, bom, a gente, assim, não acredita que vai ter uma revitalização no sentido, assim, de bota tudo abaixo e faz de novo, né? A gente acha que o que vai acontecer mesmo, já está acontecendo, é uma coisa mais orgânica, assim, de abre um lugar, então, sei lá, era um estacionamento. Aí se vira um prédio legal, um prédio que tenha uma área comercial embaixo, e seja um prédio movimentado, porque também prédio que só tem muro também não é legal para a cidade, né? Mas se vira um prédio legal, com bar embaixo, restaurante, padaria, sei lá, alguma coisa desse tipo, movimento na rua. Então, isso revitaliza o lugar, né? A gente acha que vai ser desse jeito, entendeu? Agora, falta zeladoria. Todo mundo que mora aqui concorda com isso, né? Falta zeladoria. Com certeza. Falta ação social da prefeitura cuidando das pessoas na rua. Sim, essas coisas cabem ao poder público, né? Isso falta mesmo. Mas uma parte das coisas cabe à sociedade, né? Isso estava acontecendo de maneira bastante acelerada até 2019, agora teve essa reversão. A gente não sabe o que vai acontecer quando acabar a pandemia, né? O que a gente vai encontrar? Porque muitas empresas estão quebrando. Então, a gente vai encontrar um cenário que não vai ser o mesmo de 2019, vai ser pior. Vai haver um retrocesso. Mas, de qualquer maneira, a curva, ela continua, eu acho, ascendente. Só que ela foi interrompida, vai ter um retrocesso, mas depois vai retomar, no sentido de que as qualidades objetivas do centro são vistas como qualidades hoje. Fazer tudo a pé, comércio, uso, isso é visto pelos mais jovens, especialmente, como uma qualidade. Então, eu acho que é uma mudança mesmo na maneira de pensar, né? E eu acho que é isso, né? A gente enxerga a pandemia como um hiato aí, né? Ela está provocando um hiato, né? Esse movimento que vinha pela sociedade, né? Que são as pessoas e tal. O poder público sempre a reboque, né? Muitas vezes devendo mesmo, enfim, mas a sociedade... E só agindo sob pressão, né? A sociedade é que vinha puxando essa movimentação, né? Desde ali do meado da década de 2000, quando começaram o movimento de Augusto, depois Roosevelt, essa coisa veio vindo, mas a sociedade puxando, especialmente um público mais jovem. E agora, o que é interessante, é que não é só o público jovem. Então, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que a gente conhece, e outras que também nos seguem, que está ali na faixa dos seus 55, 50, 60, mas que tem um estilo de vida que eles gostam desse estilo de vida urbano. Então, os filhos já estão crescidos, já estão, de repente, né, só está o casal morando sozinho, não tem mais criança. Aí eles já estão ali sossegados para curtir um restaurante. Então, tem muito esse público também, que é uma mudança cultural que está, acho que, crescendo muito assim, na cidade. Acho que São Paulo traz isso, né? A gastronomia e tudo mais. Agora, temos a pandemia aí que está trazendo muitos problemas. Vai ter um retrocesso mesmo, até pegar de novo lá na frente. A gente realmente não sabe como que vai estar o cenário, né, quando tudo voltar, né? Se, quem conseguiu sobreviver, é um cenário bastante difícil, assim, eu acho. Mas isso não tem a ver com o centro, né? Isso tem a ver com a economia do país, né? Assim. E também tem isso, tem a questão macroeconômica aí, que no Brasil já há alguns anos e agora continua, enfim, também não dá muito refresco, né? Porque quando você tem uma economia que tá forte, está vindo bem, as coisas se aceleram, né? E é exatamente isso que a gente já não tinha antes da pandemia. Antes da pandemia já estava difícil.
O Coloto falou aqui do intercâmbio com os agentes locais. É isso, é o que a gente procura fazer. A gente procura conectar, né? A gente se coloca muito esse papel de conectar os agentes pelo conteúdo, pelos eventos, né? A gente acha que isso sempre produz bons resultados, né? Mais alguma pergunta, algum comentário? As pessoas estão comentando aqui. A Sueli Serra falou que mora no Bom Retiro há 40 anos, faz tudo no centro, na cidade. É bem isso mesmo, né? Antes se falava assim, vamos lá na cidade. Vamos lá na Bom cidade. Retiro é um lugar incrível também, né? Bom Retiro é sensacional. A gente tem, inclusive, matérias né, sobre o Bom Retiro também. A gente teve lá um dia, no último dia, acho que estavam as coisas abertas ainda, né? Que a gente foi na oficina cultural. Mário de Andrade. Oswald de Andrade. E aí, infelizmente, não deu para ir depois, nos dias seguintes, né? Mas ali é muito legal. Tá com uma pergunta, esse comentário do Bom Retiro, né? E mais ou menos como é que fica o espaço geográfico aí que vocês consideram como centro para fins do site? Tipo, pega Paulista, pega o centro expandido, como é que... o que mais ou menos é o centro para os olhos de vocês no site? A gente pega, assim, da Paulista para baixo, a Avenida Paulista, mas não do lado dos Jardins, né? Da Paulista para o centro. E aí a gente também pega Bom Retiro, para o outro lado, Liberdade, Bela Vista. Luz. A gente procura Santa Cecília. Esse centro expandido, mas um centro expandido, vamos dizer, mais comercial, né? Não chegando até a Marginal, mas mais nesses lugares. Mas aí Barra Funda também. Barra Funda a gente também coloca. Porque mais ou menos o critério é onde tem coisas acontecendo assim, para as pessoas irem, né? Então, essas áreas mais limítrofes, assim, tipo a Barra Funda, e até a Moca, essa Moca Baixa aqui, que está a 2 quilômetros aqui do centro, a gente considera e coloca. Por quê? Porque tem uma vida gastronômica e cultural acontecendo. Então, a gente fez matérias, por exemplo, mostrando isso. Em 2019, a gente fez entrevistas com o Tatá, que é um dos empresários locais ali, morador do bairro, que lá é assim também, né? Eles são os moquenses, né? Então, para empreender lá, você também tem que ter o DNA da Moca, em grande parte. Então, eles se engajam, esses novos empreendedores de gastronomia que estão lá, eles estão no bairro, a família já está no bairro há muito tempo, a maioria deles, então a gente contou essa história. E é isso, está aqui perto, né? E a gente estava planejando fazer sobre a Barra Funda agora, mas se houvesse uma reabertura ali acontecendo, né? Mas aí porque também tem uma cena bem pertinho do centro, né? Então, e aí também Santa Cecília, Vila Boate, né? Que eu falei, mas que é mais perto ainda, né? Exatamente. Bela Vista, aqui, Bexiga. Então, a gente não tem uma coisa muito restrita, assim, porque a gente pensa, assim, lugares de interesse das pessoas, né? Para onde as pessoas... E também meio assim, tipo, onde é que a gente consegue ir a pé, né? Até onde a gente consegue ir a pé é um lugar que outras pessoas também iriam, né? Mas é uma coisa meio difusa, assim, não tem uma delimitação exata. Então, o engraçado que esse critério de ir a pé até semelhante ao da caminhada, né? A caminhada também já foi até Paulista, até Liberdade, a Moca realmente, acho que a caminhada nunca foi, mas já foi ali até o Glicério. Bom Retiro, a gente já foi. Bom Retiro. Perto ali da Barra Funda, acho que o mais próximo foi... Aquele o Museu do Perfume. Reciclagem de eletrônico, Edney. Acho que era essa não foi. Essa não foi, mas eu lembro que a gente já pegou o início do Minhocão ali na... Sim. Padre Péricles, né? Isso, então, exatamente. Esse critério do ir a pé, acho que, assim, óbvio, não é que precise fechar, né, esse critério objetivo e fechar, a partir daqui não pode mais, mas informalmente, né, vale como se assemelha à caminhada também. E a gente faz isso mesmo, a gente vai andando. E porque todas as dicas que a gente dá no site, a gente vai aos lugares. Então a gente vai lá conhecer, ver como é que faz as fotos, tal, depois volta e monta os roteiros e faz. E a gente faz isso andando, porque para nós é uma diversão também, né? Então, esse da Moca que a gente ia fazer foi isso. A gente foi lá, tem ali
Na Barra Funda, qual que é aquela rua? Não lembro, mas... Esqueci agora o nome da rua, mas tem uma cena ali de uns bares legais, uns 4... Tem. Está aparecendo agora, perto de onde a Cecília Oca mora, está aparecendo uns points legais. Eu fui numa casa de chá ali, que era uma menina que trabalhava com eventos, um grupo, né? E aí eles alugaram um espaço, setembro eles abriram. Super aconchegante. Perto da Praça Marechal Deodoro. E uma matéria que eu vi muito legal das áreas verdes. Que vocês falaram, uma coisa que a gente não vê, né? Que fica as áreas verdes de renovação vegetal, que ficam, ficam meio fechadas ainda, né? Foi muito esclarecedor, Denise e Cleiton, foi muito legal. Não, sabe que quando eu soube desse bosque, eu falei, gente, incrível isso! Porque como que... Eu não sabia, quando eu soube eu fiquei louca, falei, gente, porque é muito interessante. Podia até situar para as pessoas. Que é o Bosque das Maritacas, que é no meio de uma alça, ali do ladinho da estação Dom Pedro. Ou seja, do lado da serra, sei lá, menos de 1 quilômetro da serra. Só que parece que é um lugar longe, né? Falando assim, falando de costas, né? Nos fundos da cidade, né? Mas aí é um bosque é uma reserva de proteção, eu esqueci o nome. Uma reserva de proteção vegetal, uma coisa parecida com isso. É um lugar fechado, bosque de conservação, lembrei. Uma bosque de conservação. E aí a prefeitura plantou lá, eu acho que 1000 e poucas árvores e tal, fez todo um ecossistema ali, um negócio incrível, assim. Eu não fui para lá que foram algumas árvores que estavam aqui no Anhangabaú, que foram para essa. E algumas foram para a praça do Fórum. João Mendes, a Praça João Mendes. As palmeiras maiores foram para o João Mendes. E umas outras foram lá para esse bosque. Mas as centenas de outras árvores do Manequinho, né, do viveiro, foram para lá. Enfim, lugar incrível, que tem 1 ano e pouco só, mas já é uma floresta. A gente precisa disso na cidade, né? Então, isso é um exemplo tipo que a gente quer fazer. A gente quer mostrar as coisas legais. E não é para falar que a prefeitura é legal. Não, essa é a obrigação deles. Exatamente. Porque a pessoa vem e fala assim, eu quero um desse no meu bairro. A mesma coisa dos Jardins de Chuva também, né? Que é um outro projeto muito interessante, que mostra como, assim, de um jeito barato, simples, é possível tornar a cidade mais verde, criar porosidade também para evitar pontos de alagamento e torna a paisagem mais bonita. Então a gente fez uma matéria também, a Denise fez essa matéria. Um exemplo mais assim, fácil de ver é aquele do lado do Copan, que era um cimentão, um lugar horroroso, agora é um jardim super legal. É muito interessante. E o que a gente quer é isso, é mostrar as coisas legais para que as pessoas, olhando aquilo, falem, eu quero isso no meu bairro também. E comecem a cobrar para que tenha em outros lugares da cidade também, né? Porque pelo exemplo positivo que a gente quer provocar transformação. E mostrar que com coisas, às vezes, simples, né, você consegue ir mudando a paisagem. A gente não pode desistir, né, de querer melhorar as coisas, não pode só reclamar e desistir. A gente tem que reclamar para melhorar, né? E o Júlio comentou aqui sobre Ipiranga, bairro histórico. Sim, é um bairro que, em tese, está na nossa jurisdição também. A gente acaba não fazendo tantas coisas do Ipiranga, porque também não tem uma cena assim tanto acontecendo lá. Mas, por exemplo, se tiver, a gente está esperando para fazer uma matéria do novo museu, que não termina nunca. Exatamente, né? Do museu é isso. O museu está em reforma e, não sei, acho que talvez no ano que vem, né? Não sei, ele está sempre envolvido. Demorado, Agora, tem uma coisa boa que vai acontecer logo, que é o Parque Augusta, né? Que demorou, mas agora está para sair. Então, agora vai sair, está previsto para julho. Então, mesmo se atrasar de novo um pouquinho, de qualquer maneira vai sair esse ano. Então, é uma coisa que tem muita gente aí que está acompanhando há anos e anos e anos, né? Mas, finalmente, está para sair. É isso aí, gente. Mais algum comentário? Fique à vontade. Carlinhos ou Laércio, se quiserem
perguntar alguma coisa também, ou algum comentário adicional. Alguém manda mensagem. Mas, se não tiver mais perguntas, o Coloto comentou, né, o museu vai ser uma importante renovação. E, bom, se não tiver mais comentários, a gente agradece aí, né, pela apresentação. Por enquanto, é realmente ver o site, ver as coisas virtuais, né? A gente não está... agora é só virtual. Né? Não está podendo aproveitar tanto das informações sendo no site ao vivo, né? Seja de evento, ou seja de ir nos locais. Mas, pelo menos que a informação circule, né? Seja informações recentes, seja de história. E... Bom, fiquei à vontade de vocês darem um comentário final. Lembrando, né? A gente... foi gravado, a gente não conseguiu, teve um probleminha no sistema, a gente não conseguiu gravar aí, talvez os 10, 15 primeiros minutos, mas aí depois a gente iniciou a gravação e vai estar no canal da Caminhada no YouTube. E então fica aí disponível também para os comentários finais aí. Pô, muito legal, não, só agradecer. E, assim, no último ano, a gente não falou tanto de lugares para ir por causa disso, né? Os lugares fechados e tal. Quando eles reabrirem, a gente vai voltar a focar nisso e a gente está focando agora em coisas para as pessoas lerem, né? E conhecerem. É isso, para conhecer a cidade, mesmo que seja lendo, né? Estamos focando nisso, e aí, quando as coisas reabrirem, a gente vai voltar a indicar os lugares para ir e tal, né? Lendo ou assistindo, porque a gente também dá dicas de filmes sobre São Paulo. A gente tem lá um post que é 40 filmes para conhecer São Paulo de um jeito diferente, sendo que muitos desses filmes estão no YouTube, né? Desde filmes clássicos a filmes modernos, algumas dicas de YouTube também, a gente, com relação à cidade. Então, quem quiser, é só assinar a newsletter aí, acompanhar o site, que dá para, mesmo sem ir para a rua, dá para... E aí a gente colocou o e-mail ali, que é contato@vidadoceante.com.br, então, tendo sugestões, de pauta, ideias, mandem para a gente. A gente está aqui querendo ouvir. E muito obrigado, para nós foi uma honra. É interessante que vocês falaram de cinema, filmes. A caminhada passada foi sobre os cinemas e eu citei filmes que eram sobre São Paulo e, se eu não me engano, eu li essa matéria do site de vocês e um deles, pelo menos, eu lembro que eu vi por ali. Que legal! Eu lembrei. Eu vi de lá, vi o filme e aí eu comentei na caminhada passada. Olha que legal. E eu acho que o São Paulo S.A. está no YouTube, não é? Eu acho que sim. Tá. São Paulo S.A. tá. Foi um dos que eu comentei. Foi esse e o Homem que Virou Suco, os dois que eu citei na caminhada passada. A gente viu também outro dia. A gente também assistiu. Maravilha. Bom. Então, gente, obrigado. Muito obrigado aí a todos pela participação. Estamos aí sempre, mais elogios aí no chat também. Parabéns aí para vocês. Poxa, legal. E semana que vem estamos aí de volta. Não é na escadaria, mas é no mesmo link aí. Viva São Paulo! Viva! Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado, viu? Boa noite aí a todos. Boa noite. Tchau. Valeu, Genebaldo. Até. Tchau.